Olá pessoal, meu nome é Rosineide Belo e eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito diferente, muito interessante que eu tive em meditação. Por que compartilhar experiências, meditativas, experiências quânticas? Porque nós estamos em transição planetária. Então, o que acontece é que muita gente está despertando e ainda muita gente vai despertar. E essas pessoas já me dizem agora, mas como é que você sabia de tudo isso e eu não sabia? Como é que você lia todas essas informações e eu não encontrava nenhuma? Então, as pessoas futuramente, elas dirão, como é que vocês sabiam, como é que vocês passaram por esse processo, como é que foi o tempo, foi demorado, não foi, como se deu isso, aquilo. E também nas escolas, quando a educação mudar, que forem estudar a transição planetária, porque é um marco, 2012 para cá, então nós teremos livros, os professores, as crianças, os jovens estudando como se deu, como que as pessoas começaram a despertar, como é que elas começaram a contactar mestres, extraterrestres, sua divina presença eu sou, entrar em linhas de tempo, acessar passado, futuro. Então, os mestres pedem que tudo isso vá ficando registrado, vá sendo postado em texto e vídeo e áudio na internet, para que outras pessoas também possam encontrar. Outra coisa bem interessante de partilhar experiências é que anima outras pessoas, porque eu me lembro que a minha caminhada desde 13 anos é assim, essa busca pela espiritualidade, e eu lembro que eu amava quando alguém postava alguma coisa, falava, olha só, eu fui fazendo isso e eu consegui chegar no resultado X, e eu ficava super animada para fazer também, Claro que não existem dois seres iguais, então é claro que eu não ia fazer o caminho da pessoa, mas às vezes a mesma técnica, às vezes eu adaptava, às vezes era um incentivo para mim. Então esse vídeo é para esses objetivos. Então olha só, eu estou meditando todos os dias desde 2014. Início de 2014 foi que eu comecei a meditar devido a umas experiências com extraterrestres. Mas ainda eu não tinha um contato direto como tenho agora com o comando do Arcanjo Metatron, que são sirianos, pleiadianos, arcturianos e mestres. Era um contato inicial, principalmente com arcturianos. Eu ia nas naves enquanto meu corpo dormia e fazia um processo de limpeza, purificação, um aumento do quociente de luz e assim por diante, e eu tinha bastante consciência disso. Então isso foi início de 2014 que começaram essas experiências para mim, eu ter consciência, Pode ser que começou muito antes, pode ser que sempre existiu, mas eu não tinha consciência. E a partir daí eu passei a meditar todos os dias. Bom, esses dias, exatamente dia 2 de setembro, eu estava em meditação com algumas pessoas, nós estávamos em 4, numa meditação que é comum, nós meditamos todos os dias, Tanto para receber mensagens pessoais, quanto direcionamentos, quanto a nossa cosmobiografia, que são dados do nosso próprio ser, tanto quanto para postar mensagens no blog espaçomãedocel.blogspot.com.br. E daí sentamos então numa sala e de repente eu senti vontade intuitivamente de ir lá fora no jardim, que é um gramado, e sentar em contato com a Mãe Terra. Então eu falei, eu vou lá fora um pouquinho. E saí, fui lá na grama e sentei na grama. Quando eu sentei, tirei as meias e coloquei os pés e as mãos no gramado, na Mãe Terra. Gente, eu fui me fundindo com Gaia, fui me fundindo com a Mãe Terra.
De repente, começou como se fosse uma voltagem. Vou usar a palavra voltagem, porque eu disse para o arcanjo Metatron, dá para diminuir a voltagem? Mas enfim, ela não diminuiu, ela mudou de processo depois. Mas era como se fosse uma voltagem. Então, por exemplo, eu vejo meu corpo de luz, eu vejo as minhas formas de pensamento, se tem miasmas, larvas astrais, eu vejo, né? Então eu vejo um campo bem amplo, mas é um campo meu. Nesse campo eu vejo faíscas luminosas, são risquinhos assim, vão bem longe, e essas faíscas luminosas, né? O meu campo é verde, violeta, então essas faíscas, elas ficam se movimentando, elas ficam girando, elas ficam em movimento o tempo todo. No meio dessas faíscas eu vejo as formas geométricas, tem desenhos geométricos que eu comecei a ver depois que eu vi esse campo eletrônico do meu corpo de luz. E daí então essa voltagem era como se fosse o meu corpo de luz, só que daí eu via esses risquinhos, esses componentes eletrônicos do meu corpo de luz, eu os via assim em alta voltagem, né? Assim, era muito grande e era em todas as cores, e daí foi se expandindo, 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 e foi expandindo, ficou maior que o planeta Terra e foi adentrando no universo, foi adentrando como que se eu estivesse na Terra me vendo no espaço, a Terra no espaço, eu ali, e o meu corpo de luz foi ficando maior que a Terra e foi saindo pelo sistema solar. Bom, ao mesmo tempo, eu via os elementais da Mãe Terra. Então eu via os seres ali, não eram seres conhecidos para mim, como assim fossem gnomos, duendes, eram outros seres, como se fossem seres que vivessem ali na terra, vivessem na grama, vivessem na floresta. E eu fui vendo eles e foi como se eu fosse afundando dentro do planeta Terra. Como se eu fosse mesmo entrando, mas claro, isso não acontecia fisicamente, eu estava sentada na grama. Mas no astral, eu via o astral, era como se eu fosse entrando, me fundindo-me mesmo com o planeta Terra, com Gaia. Nesse momento em que eu me vi assim, entrando no planeta Terra e expandindo essa luz para todo lado, eu senti rapidamente muita necessidade de água. Não era uma sede, era água mesmo, necessitava do elemento água naquele momento, porque depois vocês vão ver que foi na verdade uma cura, uma conexão, uma fusão entre eu e Gaia, mas também uma cura com Gaia, né? E para Gaia. Então o elemento água, eu já estava na Terra, né? Na Terra foi a primeira, elemento Terra, primeiro me fundi com o elemento Terra. Aí eu precisava me fundir com a água. E daí eu olhei assim para os lados e não tinha uma água ali, né? Olhei para a torneira do jardim. Olha, gente, parece maluco para quem não medita e para quem nunca teve experiências assim no astral. Mas eu tenho sempre umas experiências assim bem diferentes. Então, eu olhei para a torneira e pensei, a torneira, né? Fui lá, gente, eu estava assim vestida, saia longa e tudo mais. Fui lá, abri a torneira, uma torneira bem forte, daquelas de jardim. Entrei debaixo dessa torneira e fiquei lá. Eu me encharquei inteirinha, cabelo, roupa, tudo, fiquei. Aquela água caía em mim, era como se aquela água fosse para todo o planeta Terra. Como se ela molhasse, lavasse, curasse Gaia como um todo, né? Aí depois que eu fiquei bastante debaixo dessa água, aí então foi uma pessoa ver o que estava acontecendo e então eu falei, vou voltar para dentro. Aí voltei e a pessoa pegou uma outra roupa para mim e eu me troquei então e voltei para a sala. Mas eu voltei para a sala, mas eu não me via. Claro, se eu abrisse o olho, eu via todo mundo, via a sala e via meu corpo. Mas com os olhos fechados, eu só via Gaia. Eu era Gaia. Eu estava dentro de Gaia.
A minha respiração, ela não era mais a respiração do meu corpo. Ela era como se eu respirasse pelos rios de Gaia, como se eu respirasse pelos troncos das árvores, pelas raízes, como se eu respirasse pelas veias de Gaia. É como se eu fosse uma grande árvore e eu respirava pelos tubos dos troncos, pelos tubos das raízes, né? É assim que eu me via. Então, assim, eu ouvia a minha respiração, vamos dizer assim, fundida à Gaia, que era como se fossem dentro de tubos, sabe? Assim, lembrando, assim, som de tubo de UTI, tipo... Eu me via assim. E eu só via Gaia. Eu só via Gaia e eu só via essa imensidão. E daí precisava, então, do elemento fogo. E então fomos colocar o elemento fogo, o pessoal tinha incenso aqui, tinha vela, eu não sou muito fã de vela, aí não acendemos vela, mas precisava me aquecer. Eu estava com frio, parte porque eu tinha me molhado completamente na água fria, né? Não estava frio, mas também não estava calor nesse dia. E também porque era como se fosse aquecer Gaia, era como fogo para Gaia. E daí tínhamos aqui mulheres e homens. Então nós tínhamos a representação do sagrado masculino e do sagrado feminino. E nesse momento eles foram essas energias que cuidaram ali, entre aspas, de Gaia, né? Vamos dizer que eu estava incorporando Gaia. Intuitivamente eu também senti que a minha Kundalini estava se fundindo com a Kundalini de Gaia. Então, gente, foi uma experiência que começou às 20 horas e 30 minutos. Eu consegui voltar para o corpo mesmo, assim, sem entrada mesmo, às 4 horas da manhã. Claro que nós terminamos a meditação antes e tal, né? O pessoal até dormiu aqui nesse dia, mas foi todo esse processo, né? Em torno de meia-noite que nós encerramos, mas aí mesmo para eu conseguir voltar para o meu corpo, sentir o meu corpo na 3D, nós fomos até 4 horas da manhã. Então, eles foram buscando cobertores, foram buscando todo tipo de aquecimento e foram aquecendo o meu corpo. E conforme eles embrulhavam meus pés, eles massageavam os pés, as mãos, os braços, a cabeça, tudo. Para mim, aquilo era para Gaia, eu pedia para Gaia, né? Eu senti todo o desamor, todo o abandono que Gaia sente. Eu senti como que assim, a tristeza que Gaia sente, a rejeição que Gaia sente, né? Até assim, canalizei naquele momento bastante coisa de Gaia, mas dentro de um processo assim tão longo, nós colocamos para gravar e depois terminou e a gravação parou. Então eu sentia tudo como se fosse Gaia, sentindo tudo aquilo, sentindo o frio, mas era um frio dos corações humanos. A mensagem é que as pessoas sugam tudo de Gaia, tudo. Já pensaram, por exemplo, que todos os alimentos vêm de Gaia, todo material necessário para a vida, para as casas, para os prédios, para toda a tecnologia, tudo vem de Gaia. Então assim, Gaia fornece, 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 gera, gera, mantém, mantém, mantém. E cadê a gratidão da humanidade para Gaia? Porque Gaia é uma consciência, a Terra é uma consciência. Então, cadê a nossa gratidão? Cadê o nosso cuidado? Cadê o nosso amor? Cadê a nossa manutenção pelo planeta? A humanidade só suga Gaia. Então eu sentia isso, eu sentia essa energia da humanidade só tirando de Gaia e não dando nada. Uma gratidão, sim, mas uma gratidão em formas de atitudes, né? Eu sentia que, por exemplo, faltava água pura, água de fonte. Daí eu comecei a ter muita sede nesse processo. Comecei a sentir muito frio, mas era um frio no coração, dessa desconexão da humanidade com Gaia. Eu sentia também falta de ar.
era como se faltasse ar puro dentro de Gaia, sabe? Então foi um processo muito intenso, foi uma experiência assim das mais diferentes. Eu já também passei por 2 momentos assim de evacuação do plano astral, onde ajudei no processo de tirar os espíritos de lá e encaminhá-los para as naves. Então assim, foi também muito intenso, foi um processo assim muito interessante mesmo, como outros também, mas esse com Gaia foi assim realmente uma experiência muito viva, porque eu era Gaia, eu me sentia dentro de Gaia, né, e expandindo pelo universo. Então, quero ficar aqui com 2 mensagens. Uma mensagem é para que você ame Gaia, se reconecte com Gaia. Coloque seus pés na terra, sente no chão, sente na grama, né? Plante flores, plante ervas, plante árvores na sua casa ou pelas estradas, pelas praças, né? Pelos lugares onde você passa. Agradeça, cuide da água, cuide do lixo para que ele não vá parar nos rios, né? Então, assim, esse cuidado e esse amor com Gaia, como também envolver em energias quânticas de luz, amor e cura, envolver a humanidade, os animais e toda a floresta. E uma outra mensagem é para que você medite, porque olha como vale a pena meditar. A gente vai entrando em experiências assim muito diferentes, muito interessantes. Dentro dessa experiência, vamos dizer, eu ali fundida com Gaia, né, e com a minha divina presença eu sou e os mestres ali, eu via o ser divino das pessoas que estavam aqui na meditação. Eu via a falange delas, o agrupamento delas, eu via o quanto elas eram grandiosas, o quanto elas tinham funções específicas no planeta Terra. Então tudo isso você pode acessar através da meditação, tanto os dados do seu ser, quanto de outras pessoas, quanto do planeta, né? Quanto de todo o universo, cada um no seu caminho, cada um na sua missão, cada um no seu processo. A minha conexão com Gaia é muito forte, né? Quando o Arcanjo Metatron começou a trabalhar aqui conosco, então nós começamos nessa conexão com os extraterrestres, com as mensagens diárias e tudo mais. E daí depois de um tempo, ele disse assim: alguns trabalhadores da luz não estão entendendo o processo de conexão com a Mãe Terra que vocês têm, que é muito forte. Esses trabalhadores da luz, eles são sirianos, são mestres de outros planetas que vieram aqui para a Terra há pouco tempo. Então eles têm curiosidades assim como, por exemplo, o que é esse negócio branco que vocês ficam abrindo e colocando coisa dentro, e a geladeira. Daí você explica para eles o que é a geladeira, como funciona. Aí de repente você pode falar: ué, mas eles não sabem de tudo? Não, eles não sabem de tudo. Por exemplo, como nós, se nós tivéssemos a capacidade para ir agora em outro planeta, a gente tem que chegar lá e tem que observar as pessoas para ver o que elas fazem, para ver como elas vivem, né? E eles também são assim quando chegam aqui pela primeira vez há pouco tempo, né? Então eles não entenderam. Por quê? Porque nós sentamos na terra, porque nós pisamos na grama, porque nós vivemos descalços, porque nós plantamos muitas ervas, porque nós fazemos chá o tempo todo, porque a gente faz incenso das plantas, porque daí a gente queima as plantas dentro de casa, a gente coloca galhos das plantas por dentro de casa, por todos os lugares, e a gente abraça a Gaia, abraçando no chão mesmo, e a gente tem assim essa conexão muito forte. A gente gosta de fazer as medicinas, os chás, pomadas, cremes, tudo que é de ervas, tudo que é de Gaia. E daí então o Arcanjo Metatron programou uma cerimônia com um pessoal daqui e um pessoal do México, para que a gente fosse participar durante uma noite inteira e uma manhã inteirinha, para que esses trabalhadores da luz que estão chegando recentemente na Terra fossem
participar dessa cerimônia para que eles então pudessem conhecer toda essa nossa conexão com a Mãe Terra. E daí lá trabalhamos os 4 elementos, né? O fogo o tempo todo e a água, o ar, né? E a terra. Trabalhamos com as ervas, com as medicinas naturais da Mãe Terra. E então eles passaram conosco e no final daquele dia eles nos deram uma mensagem. Arcanjo Metatron disse que eles haviam entendido todo o processo das ervas no nosso corpo. Eles estavam ali estudando as energias enquanto nós passávamos pelos processos de cura, e que eles tinham entendido e estudado todo o processo das ervas nos nossos corpos, nos nossos chakras, tinham estudado ali cada elemento da Mãe Terra, como que agia em nós, e que a partir daí nós iríamos caminhar então com as energias dentro de um trabalho extraterrestre e um trabalho muito forte conectado com Gaia, porque ele nos explicou que em outros portais a energia é só extraterrestre, as pessoas não têm essa conexão forte com Gaia. Então, provavelmente, né, eu e o grupo, nós passamos por essa experiência com Gaia tão forte, tão intensa, tão real, tão diferente, exatamente por causa dessa nossa conexão com a natureza. A natureza, que são as pessoas, nós cuidamos de animais abandonados, não tantos agora, porque o espaço não cabe mais, mas na rua, onde ficamos sabendo e temos aí projetos futuros para isso. Então, essa conexão mesmo com as pessoas, com os animais, com a natureza, é que proporciona esses momentos meditativos diferentes. Mas você, na sua prática meditativa, com foco, com disciplina, buscando o seu caminho, a sua missão, né? Você pode acessar muita coisa. Então, por isso eu gravei esse vídeo, para que você saiba que todas as experiências são disponíveis para todos, né? Não é só para aquelas pessoas que se chamam médiums, que se chamam canalizadores, telepatas, enfim, mas está disponível para todos nessa nova energia, para que todas as pessoas que tenham foco, que tenham disciplina, que tenham um trabalho focado mesmo e sério na sua transformação interior consigam. Eu digo assim, um trabalho sério na sua transformação interior, porque os mestres, eles nunca aparecem assim quando você começa a meditar. Você começou a meditar e eles já vêm, já se apresentam e trazem mensagens para você e já trazem assim dados do seu ser. Não, eles primeiro te observam durante um tempo para ver se você realmente tem disciplina, se você tem organização para isso, se você realmente está fazendo um trabalho de transformação interior. Aí depois de um tempo que você prova que você sim está realmente levando a sério o trabalho de transformação em meditação, aí eles começam a te trazer coisas especiais. Não existem 2 caminhos iguais, então de acordo com o teu caminho. Então é isso aí, que sirva de incentivo para todos que estão começando a meditar. Gratidão, pessoal, muita luz.